Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Guarinon, sou músico, professor e empreendedor. Nesse workshop eu vou mostrar como o blues se transformou no hip hop. The blues are the roots and the other rhythms are the fruits. Essa frase significa: o blues são as raízes e os outros estilos são as frutas. A proposta desse workshop é encontrar o elo de ligação entre esses dois estilos. Vou mostrar na prática como os grooves foram mudando ao longo desses 50 anos, com exemplos musicais dos artistas mais representativos de cada estilo, até chegar na era dos DJs, que começaram a samplear essas músicas, criando um movimento cultural formado pelo rap, pelo breakdance e pelo grafite. Para montar esse quebra-cabeça gigantesco, vou traçar uma linha do tempo com os dados históricos e exemplos dos grooves na prática. E aí galera, bora aprender esses grooves? Tudo começou na África. Assista um documentário no YouTube chamado Folly. There's no movement without rhythm. Essa frase quer dizer: não existe movimento sem ritmo. Folly significa ritmo na língua da tribo Malinke. Esse documentário é mó barato. Ele foi todo editado usando os sons das pessoas trabalhando, dançando, falando e tocando os instrumentos. É muito legal como o ritmo está presente em cada detalhe da vida cotidiana e, naturalmente, a música acontece o tempo todo. Escolhi um ritmo africano para começar a demonstração que chama bembe, que ele pode ser considerado o avô do blues. Vou tocar o groove da música Afro Blue, do percussionista Mongo Santa Maria, que está em compasso 6/8. Por trás desse ritmo existe uma pulsação subentendida que a gente chama de clave, que mais pra frente no workshop vai aparecer numa música do James Brown, vocês vão ver. E um elemento super importante da herança africana é a improvisação, que tornou-se a principal característica do jazz. As raízes do blues começam com a chegada dos escravos africanos nas Américas em 1800. Com o fim da Guerra Civil Americana em 1867, começa uma reconstrução no sul dos Estados Unidos. E a partir daí, ocorrem as primeiras fusões da cultura africana e europeia. E voltando a falar do baixista Willie Dixon, vou tocar um slow blues chamado You Shook Me, de 1962. Essa música ficou muito famosa com a regravação do Led Zeppelin no seu primeiro disco. É um ritmo bem fácil e intuitivo de tocar. Está em compasso 6/8, assim como o ritmo africano bembe que eu toquei agora há pouco. Uma variação rítmica do slow blues é o shuffle. Tem a mesma divisão rítmica, porém sem a segunda e quarta nota dos 6 tempos. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Vou tocar o groove da música Backlash Blues, da pianista, cantora e compositora Nina Simone. Essa música fala sobre os direitos civis dos negros nos anos 60. O batera dessa gravação é o lendário Bernard Purdie. O Little Richard é outra peça muito importante para formar esse quebra-cabeça.
Ele foi provavelmente o cara que transformou a divisão tercinada do shuffle, como na música Tutti Frutti, numa divisão em colcheia mais reta, que foi o início do rock and roll. Vou tocar o groove da música Lucille, de 1957, para vocês perceberem essa diferença da divisão tercinada para a divisão em colcheia. Mais uma peça do quebra-cabeça é a música Rocksteady, da Aretha Franklin. É um soul music de 1971, também com Bernard Purdie, que foi um cara que gravou os principais artistas de R&B dessa época. O elo de ligação dessa corrente, que é a parte mais importante desse workshop, é o James Brown. Considerado The Godfather of Soul, ele conseguiu juntar todos esses ingredientes para criar o funk, que foi o DNA do nascimento do hip hop. Uma música que mostra claramente essas influências é a Do It To Death, de 73. Se você prestar atenção na guitarra, dá para identificar claramente a clave do ritmo bembe, que seria igual a rítmica do bembe. Em cima disso, uma batera clássica de shuffle. Unido a isso, as perguntas e respostas da melodia formam esse funk shuffle africano muito louco. Finalmente chegamos no X da questão, a música Funk Drummer, também do James Brown, tocado pelo lendário, saudoso Clyde Stubblefield. No meio dessa música tem um momento que fica só batera e voz. Esses 8 compassos de groove mudaram a história do rap para sempre. Foi sampleada pelos rappers mais famosos da década de 90, desde o Public Enemy até o Big Daddy Kane, Niggers with Attitude, LL Cool J, e até a Sinéad O'Connor, aquela cantora que tinha cabeça raspada, que ficou famosa com a música Nothing Compares, que na verdade é do Prince. E se o funk foi o combustível para o nascimento do movimento, os DJs foram o comburente para essa mistura pegar fogo. Com a tecnologia, eles começaram a samplear qualquer ideia musical relevante para adicionar um rap em cima. Ao mesmo tempo que abriu um universo de possibilidades sonoras, virou uma mina de ouro na indústria fonográfica americana, junto com os processos de direitos autorais no começo de 1999. Um groove que foi muito usado pelos rappers na época de ouro dos anos 90 foi a música Blind Alley, da banda The Emotions. É um padrão de 16 notas
que depois virou um beat de apenas 8 notas, bem característico do hip hop. Na música do rapper Big Daddy Kane, chamada Ain't No Half Steppin', ele simplesmente sobrepôs um rap em cima da base dessa música chamada Blind Alley. Dá pra ver claramente que é a mesma música. E mais uma pecinha muito importante desse quebra-cabeça é a música Rapper's Delight, do Sugar Hill Gang, de 1979, que foi a responsável pela popularização do rap nos Estados Unidos. Os caras samplearam a parte instrumental da música Good Times do Chic, que tem aquele baixo marcante, pom pom pom, podom pom 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 pedom pom pom. Curti meu baixo aqui. Até o Gabriel Pensador fez uma música em cima disso. E aí eles pegaram e colocaram um rap em cima, e a música foi considerada um marco na história do rap. Para demonstrar a capacidade de colagem e junção de linguagens completamente distintas, vou tocar um groove da banda Fugees, que ficou muito famosa na metade dos anos 90 e lançou posteriormente a carreira solo da Lauryn Hill. Eles usaram o refrão da música Ready or Not, da banda Delphonics, com a harmonia da música Bodzea, da banda New Age Enya. Não sei se eu falei certo essa palavra. Bodzea, algo assim. Inclusive foi aberto um processo de direitos autorais contra o Fugees por usarem sem permissão e não dar os devidos créditos pela composição das músicas. E diga-se de passagem que era uma prática bem recorrente entre os rappers da época. No princípio, os DJs sampleavam as batidas dos discos de funk e soul music. Com o avanço da tecnologia, surgiram as primeiras drum machines, também conhecidas como MPC, MIDI Production Center. Os primeiros modelos foram lançados pela empresa Akai em 88, que combina as funções de samplear e sequenciar os sons. Depois surgiram os softwares de gravação, onde os produtores começaram a criar beats mais originais, assim como os timbres característicos do rap e harmonias influenciadas do jazz. Os rappers que no começo cantavam acompanhados só com os DJs e as picapes, começaram a ter bandas ao vivo tocando com eles. Isso abriu um novo caminho de possibilidades para os bateras, deixando as levadas mais orgânicas e improvisadas. Os principais bateras referências no assunto são o Questlove, o batera da banda The Roots da Filadélfia. Depois de vários discos gravados, os caras ficaram tão famosos que eles viraram a banda de apoio do programa do humorista Jimmy Fallon. Outro batera genial, super virtuoso, é o Chris Davey. Com uma discografia gigantesca, passando pelo saxofonista de jazz Kenny Garrett, o cantor Maxwell, o D'Angelo, a Erykah Badu, a banda dele que chama Drumheads, a Diane Reeves e um monte de outras pessoas. O Nate Smith também é um batera bem legal para citar. Tem uma formação jazzística impecável que possibilita transitar entre uma big band e um quarteto de funk numa boa. E preciso mencionar muito os DJs que criaram esse movimento, que foi o DJ Kool Herc, o Afrika Bambaataa,
Grandmaster Flash, DJ Pete Rock e vários outros. Falando em DJ, vou fazer um parênteses sobre o rapper J Dilla, considerado um dos produtores mais influentes da história e criador de um groove batizado com o nome dele, chama Dilla Beat. Basicamente, ele sobrepôs uma condução de shuffle tercinado com uma marcação simples de boom e caixa. Isso cria uma ilusão sonora que parece que o ritmo está atrasado, mas ao mesmo tempo ele está no beat. Para fechar o ciclo dessa reflexão, vou tocar um groove de uma versão moderna da música Afro Blue que toquei lá no começo do workshop. Só que dessa vez com o arranjo do pianista Robert Glasper, a Erykah Badu nos vocais e o Chris Davey na batera. Recapitulando, nesse workshop você aprendeu um pouco sobre os ritmos africanos, o nascimento do blues depois da Guerra Civil Americana, o elo de ligação entre os estilos que foi o James Brown, os criadores das bateras mais sampleadas e o início do hip hop com as pickups e as drum machines. Então, se você está afim de aprender a tocar hip hop, é fundamental dar uns passos para trás e entender os estilos anteriores. E para saber mais sobre o assunto, tem vários documentários na Netflix disponíveis. Por exemplo, um chamado Sample This, Hip Hop Evolution, The Defiant Ones e um que chama Get Down, que é uma série misturada com ficção que é bem legal de ver. Falando sobre didática, o melhor livro de batera que eu conheço sobre o tema chama Commandments of R&B Drumming, do Zorro, que é esse livro aqui, ó. Vale a pena ter um desse, ele tem muito assunto. E também um DVD que fala sobre o funk e a criação dos ritmos, esse aqui, que também tem o Clyde Stubblefield. E para finalizar a brincadeira, uma frase do compositor, pianista e maestro russo Igor Stravinsky, autor da Sagração da Primavera, do Pássaro de Fogo e Petrushka. Ele dizia: "A good composer does not imitate, he steals." O que isso quer dizer? Que o bom compositor, ele não imita, ele simplesmente vai lá e rouba. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, tenham se divertido e aprendido alguns grooves que eu tenho certeza que eles vão ser muito úteis na sua vida prática aí. Beleza? Abraço, tamo junto.